A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é muito bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2023. Olha que bênção! Nós já estamos quase vencendo o ano e eu tenho certeza que tanto para mim quanto para você, esse ano de 2024 foi um ano tremendo de aprendizagem diante da presença do Senhor. E nós estamos dando início ao nosso quarto trimestre. Olha a nossa revista aí, e o tema da nossa revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, ok? Então, nós vamos falar de um tema bíblico, certo? Dentro da teologia, que nós chamamos de missiologia, ou seja, é o estudo das missões, né? E nós vamos falar melhor disso daqui a pouquinho. E eu preciso deixar claro para você que esse tema ele é recorrente dentro das nossas lições bíblicas, tá bom? Tanto dentro de lições especiais, por exemplo, de uma revista, nós encontramos sempre uma lição sobre missões, mas também a nossa casa publicadora, deixa eu pegar aqui, ela faz questão de sempre estar trazendo esse tema para o nosso dia a dia, porque missão é o grande objetivo da igreja. E eu peguei só de 2000 para cá, vamos deixar as revistas mais antigas. De 2000 para cá, eu encontrei quatro lições que falam exatamente sobre missões. Essa daqui, do ano de 2000, terceiro trimestre do ano de 2000, certo? Que vai falar sobre evangelismo e missões. Nós vamos ter, de 2007, a igreja e sua missão integral. Nós vamos ter, em 2011, a missão integral da igreja. E nós vamos ter, em 2016, o desafio da evangelização, ou seja, tudo envolvendo missões. E sabe o que é interessante? Que esta nossa lição, vou pegar aqui a minha pequenininha, porque eu tenho duas. Eu tenho a grandona das anotações e tenho essa daqui para me carregar para tudo quanto é canto. Tá? Essa daqui, certo? Esse nosso quarto trimestre está sendo comentado pelo pastor Wagner Gabi. Quem é o pastor Wagner Gabi? É o pastor das Assembleias de Deus em Curitiba, certo? Então é um pastor renomado, autor de vários livros, e um muito importante que eu gosto muito é Ética Cristã, editado também pela CPAD. Mas olha aqui, no ano de 2011, o pastor Wagner Gabi vai editar também, né, vai comentar no nosso nosso terceiro trimestre de 2011, a missão integral da igreja, porque o reino de Deus está entre nós. Então, é muito importante você ter essas lições em casa. Nunca jogue fora as suas lições de escola bíblica. Por quê? Porque elas servem para nos ajudar. Muitas vezes as pessoas falam: pastor, eu não tenho dinheiro para comprar compêndios. Eu tenho bastante livros, só que isso são anos que comprando, certo? Eu tenho livros aqui, tenho livros aqui embaixo, eu tenho livros em outra prateleira, mas eu tenho, sabe que as prateleiras de aço? Eu tenho uma prateleira, um vão daquele tomado de lições de escola bíblica. Isso de muitos anos guardado. E sempre que eu vou ministrar, que vai começar um novo trimestre, eu procuro, encontro, porque a gente sempre tem materiais correlatos, certo? Então nunca jogue fora as suas lições da escola bíblica. Então, como nós já falamos, nós vamos falar nesse trimestre sobre missiologia, ou seja, nós vamos falar sobre a missão integral da igreja. Nós vamos falar da nossa responsabilidade de levar o evangelho, começando em Jerusalém e terminando nos confins da terra. Quando nós falamos de missiologia, nós temos algumas outras matérias
que vão estar próximas. Por exemplo, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, antropologia, que é a doutrina do homem, certo? E por que eu estou falando dessas doutrinas? Porque quando você vai falar de missões, você vai falar da igreja envolvida, como envolver a igreja. Mas também você precisa olhar para o homem criado por Deus, que necessita de salvação, o homem perdido. Também nós vamos olhar para a questão de aonde está este homem, situação geográfica, situação política, linguística, cultural, tudo isso está envolvido dentro dessa nossa matéria. Então, eu quero pedir que você fique conosco e se aplique a estudar, né? Não somente sobre missões, mas tudo aquilo que está em volta, tudo aquilo que pertence ao assunto. Você vai estudar missiologia, você vai estudar antropologia, você vai estudar eclesiologia, paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, cristologia, nosso primeiro missionário. Você vai estudar também teologia propriamente dita, a doutrina de Deus, Deus enviando os homens. Nós vamos ter noções de Antigo Testamento 1 e 2, ou seja, não é uma matéria isolada, mas é um conjunto de assuntos que, quando aplicados e afunilados dentro da revista, sai um material tão bom como esse que o pastor Wagner Gabi está nos presenteando. Então vamos lá, vamos definindo primeiramente o que é missiologia. Eu quero mostrar para você, esse daqui é o nosso PDF, certo? Trazer bem pertinho da tela. É o material, irmãos, que eu escrevo, o material que eu preparo para as nossas aulas, certo? E esse material, eu distribuo ele através de um grupo do WhatsApp, né? Você tem o link aqui embaixo, tá? Tem tanto o link do grupo quanto do meu Instagram. No WhatsApp, eu distribuo materiais de escola bíblica e no Instagram eu falo sobre como ministrar e preparar a sua aula. Então entre lá, nos conheça, que é o nosso material, entra no grupo, certo? E eu entrego para você, tá bom? Então vamos lá, o que é missiologia? Missiologia vem de duas palavras, uma no latim e outra no grego. A palavra latina é missio, que tem a ideia de envio, certo? Algo que está sendo enviado. Aqueles projéteis que são enviados para atacar outros lugares. Míssel, certo? Míssel. Míssel tem a ideia de algo que é enviado. E logia, é a palavra grega para estudo. Então, o que é misseologia? É o estudo daqueles ou daquilo que é enviado, entendeu? Então, é um ramo da teologia que nós vamos estudar como, quando enviar pessoas para pregar o Evangelho de Cristo. Então, é muito importante nós termos isso em mente para nós começarmos a nossa aula. O nosso texto áureo, ele encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, e diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então veja bem, nós vamos ter duas palavras dentro tanto do texto áureo quanto da verdade prática, que vão esclarecer muitas coisas, certo? Esta palavra é a palavra mundo, certo? É a palavra mundo. Se você for olhar dentro da Bíblia, e nós vamos pegar aqui, afunilando, certo? Para nós falarmos do Novo Testamento, nós temos três palavras para mundo. Primeiro, cosmos, certo? Cosmos, que traz a ideia do universo, todo um mundo criado, cosmovisão, uma visão de mundo por inteiro, certo?
Daí nós vamos ter a segunda palavra, que é oikounene, que tem a ideia do mundo habitado, aonde nós nos relacionamos, da nossa vida, aonde nós nos encontramos. E nós temos a terceira palavra, que é a ain, isso tudo no grego, certo? Que vai falar desse tempo presente, o mundo presente. Por exemplo, o meu mundo. O meu mundo é a minha família. Seria ain, certo? A ideia do mundo, o mundo que eu estou vivendo, o mundo presente, o mundo que eu estou buscando, tá? Então, nós temos cosmos, que fala de toda a criação, uma universalidade. Nós temos oikounene, certo? Que tem a ideia do mundo conhecido, o mundo criado, a China, Japão, Rússia, Ucrânia, tá? E nós temos a ideia também de Ain, que é o mundo onde nós estamos. E qual é a ideia de missões? A ideia de missões é que todo o mundo seja alcançado nessas três esferas. O mundo como universo, que a palavra do Senhor seja universal e alcance todos os homens. Oikounene, que é a ideia do mundo, certo? Como nações, países, e também o ain, que é a ideia do meu mundo conhecido, daquilo que está próximo de mim. Então, irmãos, eu preciso ter isso em mente, que nós precisamos e devemos alcançar todo o mundo. E é isso que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, certo? O mundo de uma forma muito ampla. Todas as pessoas deste mundo, tanto antigas, quanto viventes, quanto aqueles que ainda virão, certo? Porque o Senhor amou o mundo em todos os seus aspectos para trazer a ele salvação. Então, é muito importante nós termos essa noção do que é mundo, porque nós vamos falar do missel, nós vamos falar daquele que será enviado, ok? E nós precisamos ter a ideia para onde ele vai, qual é o destino deste enviado. Esse enviado tem como destino o mundo. E isso vai fazer toda a diferença, porque Marcos 16:15 vai deixar muito claro para mim e para você que é para nós irmos pregar ao mundo, a toda criatura. Quem é esta criatura? É o homem criado à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Vamos para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, ele tem como título A Grande Comissão, certo? E o que é a Grande Comissão? Nós precisamos parar e pensar sobre o que é a Grande Comissão. Por quê? A Grande Comissão é muito mais do que simplesmente pregar, certo? É muito mais do que simplesmente converter pessoas. É você fazer com que essas pessoas compreendam a sua necessidade de entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Porque Cristo tem que ser Salvador, mas também tem que ser Senhor das nossas vidas. Muitos querem Jesus apenas como Salvador e não o querem como Senhor. Mas para nós termos uma vida cristã verdadeira, nós precisamos tê-lo como Senhor e também como Salvador. Então a grande comissão, ela tem essa ideia. E como que nós podemos nos debruçar ao senhorio de Cristo? Quando nós compreendemos a nossa necessidade de viver com Ele, de aprender com Ele. Aí vem Marcos capítulo 28, versículo de número 19, que vai dizer que nós precisamos ser o quê? Ensinados a viver esta vida com Cristo.
tá? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque é o seguinte, veja bem, Jesus veio, ele comissionou 12. Esses 12 se transformaram em 120. Esses 120 formaram uma igreja. Esta igreja alcançou todo o mundo da sua época. E isso foi tão grande, certo? Tão poderosa esta missão, que ela chegou até nós, até o nosso tempo. Então, é muito importante nós compreendermos esta ideia, irmãos, que a grande comissão não é simplesmente pregar, mas é levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Eu acho muito interessante que quando nós, as Assembleias de Deus, tiveram início aqui no Brasil, houve uma grande necessidade no coração dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, não somente de pregar, mas de ensinar. Se você ler 2 livros que são muito importantes, Diário de um Pioneiro, que é a história do pastor Gunnar Wingre, e Enviado por Deus, que é a história do pastor Daniel Berg, você vai ver que eles tinham a preocupação primeiro, eles saíam a pregar, e depois eles iam voltando e reafirmando as palavras que foram ditas e reafirmando aquilo que foi pregado e auxiliando até que aquele povo tivesse condições de se manter sozinhos no evangelho, tá? Isso é o que Paulo fazia. Dá uma olhada no livro de Atos. Paulo pregava, Paulo voltava, Paulo pregava, Paulo voltava, e isso tem muito a ver com a missão de propagar o evangelho. E a grande comissão, ela pode e deve ser dividida em 3 pontos. Primeiro, a proclamação do evangelho em palavras e ações. Levar a palavra de Deus, mas também ações, socorro humanitário, alimentos, trazer dignidade para a vida. Trazer a palavra que salva, mas também trazer dignidade. Segundo, discipular aos novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Veja bem, discipular, fazer deste novo convertido alguém à imagem de Cristo, alguém à semelhança de Cristo, certo? O que é discipular? É literalmente ensinar os primeiros passos. O que você faz com seus filhos? O que você fez com seus filhos? Você discipulou eles, ensinou a ter caráter, a obedecer a Deus, a viver em sociedade, a comer, a se vestir. Isto é discipulado. Ensinar a pessoa a viver como um verdadeiro cristão. E depois, o que nós temos que fazer? Nós temos que integrar esta pessoa ao convívio da igreja. Não é somente ganhar e largar, é trazê-la para o meio, é fazer com que essa pessoa ela interaja com a igreja local, certo? Interaja com a igreja local, nos conjuntos, na escola bíblica, participando não somente dos cultos, mas da vida da igreja, Porque um vivo, ele se move, se manifesta, ele fala, ele anda, ele se relaciona. Então a ideia do evangelho é exatamente a interação com o mundo. E nesta interação, nós vamos dar de frente com algo que nós chamamos de cultura. O que é cultura? Cultura são as formas de expressões de uma sociedade, de língua, de comida, vestuário. E o evangelho, ele se preocupa com a cultura. Por quê? Porque ele não quer interferir na cultura, porque cada povo tem a sua cultura, mas também ele não pode conviver com o pecado. Então é muito importante, quando você estiver dando a sua aula, certo? Pegar e frisar para o seu aluno que o evangelho, ele não tem a ideia de destruir uma cultura. Ele tem a ideia de tirar o pecado do meio desta cultura.
Veja bem, quando o evangelho começa a ser pregado, havia 3 grandes culturas no mundo. Primeira cultura, a cultura do dominador, que é a cultura romana, certo? Os hábitos, a forma de ser romana. Segunda forma de cultura, a cultura dos influenciadores. Por quê? É a cultura dos gregos. Mesmo sendo derrotados pelos romanos, mas a sua cultura era grandemente disseminada no mundo. E a terceira cultura, certo? A grande cultura, era a cultura judaica, que já estava ali há milênios naquela região e formou muito do que a igreja é hoje, tá? Sem contar os pequenos países que estavam ali. Agora preste atenção. Em nenhum momento, seja Jesus, seja os apóstolos, eles vão interferir na cultura, desde que essa cultura não fira princípios da palavra de Deus. Por exemplo, Paulo chega em Corinto e ele vai pregar sobre as práticas da idolatria, certo? E ele vai pregar contra a prostituição, a homossexualidade. Essas são atitudes que ferem o costume, a cultura do evangelho, certo? Não é costume, eles ferem a cultura do evangelho. Por quê? Costume é transitório. Hoje tem, amanhã não tem. Cultura não, cultura é algo permanente, certo? Cultura é algo que vem com o povo, tá? Que vem com o povo. Você já viu como funciona os cultos na África? Os cultos na África, os irmãos dançam, os irmãos têm o jeito próprio. O africano ele é muito alegre e ele não se pesa em ficar ali dançando e cantando. Se você for num culto, numa igreja japonesa, certo? Uma igreja japonesa, você vai ver que eles são comedidos, certo? Na grande maioria, eles não têm banco, eles sentam no chão, eles falam mais baixo, faz parte da cultura, certo? A cultura é própria de cada um. O evangelho não interfere na cultura. O evangelho tira o pecado. No caso das nações africanas, o que o evangelho tira? Ele tira aquelas noções de paganismo, sacrifícios, né? Se você vai para a cultura oriental, o que o evangelho vai tirar da cultura oriental? Aquela ideia de oração aos antepassados, certo? São as questões que ferem a vida cristã. E o evangelho, ele reconhece a cultura. Paulo, em Corinto, né, como eu estava falando, ele vai falar contra a idolatria, vai falar contra a prostituição. Mas você vai ver que é somente em Corinto que Paulo vai falar do ósculo santo, certo? Que é um beijo que homens e mulheres davam no rosto, certo? E era algo muito comum naquele lugar, certo? E naquela micro-região. Então, o evangelho, ele não interfere na cultura, desde que esta não interfira na pregação do verdadeiro evangelho, tá? Então, e isso, irmãos, é muito interessante. Por quê? Porque o evangelho, ele é pregado ao etnos, à etnia. Etnia não é uma nação, certo? Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país com outros mini países dentro dele. Por exemplo, você vai para o norte e nordeste. Você tem linguagem, você tem culturas que são diferentes aqui do sul e sudeste. Quer ver um exemplo prático da minha vida? Eu fui cuidar de uma igreja no interior do Paraná, certo? Eu sou paulista, eu cuidava de igrejas no interior de São Paulo, e eu saí da minha cidade e andei 60 quilômetros. Veja, 60 quilômetros. Aqui eu estou no estado de São Paulo, aqui eu entro no Paraná. E os irmãos terminavam o culto e eles falavam, vamos na casa do fulano, porque na casa do fulano nós vamos comer uma sopa divina. Irmãos,
E eu sou lombriguento, eu sou criado com a avó. Então, todo piá criado com a avó é lombriguento. E o que acontece? E ninguém me convidava para comer o tal de molho divina, certo? Molho. E eu pensei, meu, deve ser um negócio sobrenatural, né? E daí os outros todos contaram, ontem nós estamos lá na casa do irmão fulano e comemos pão e molho divino. Falei, meu Deus do céu, e as lombrigas só atacando. Um dia a irmã me convidou e eu fui. E a irmã pegou um pãozão, coisa mais linda do mundo, colocou na mesa, tá? E trouxe uma caçarola e abriu a tampa daquela caçarola. E tinha ali um molho de tomate com salsicha. E todo mundo comendo, e eu estava esperando o molho divina. Daí o irmão perguntou para mim, irmão não vai comer? Eu falei, irmão, eu estou esperando o molho divina. Ele falou, tá aí. O que é isso? No Paraná, boa parte do Paraná, nessa região zona que eu tô aqui, eles não usam a palavra salsicha, eles usam vina, certo? Então, vina é a nossa salsicha comum, é algo cultural, certo? E nessa região que eu estou aqui, existem muitas palavras que são próprias do lugar, tá? Veja bem, hoje eu estou a 200 quilômetros dentro do Paraná, certo? A minha cidade está aqui, estou a 200 quilômetros da minha cidade. E muita coisa muda. Sotaque, hábitos alimentares, certo? E isso que eu ainda não saí para fora do Brasil, certo? Mas eu conheço muitos estados, norte, nordeste, centro-oeste, o sul, e cada vez muda. Mas o evangelho não interfere nessas coisas. Ele apenas tira o pecado. Então, quando nós falamos de etnia, nós falamos num grupo de pessoas com mesma língua, cultura, forma de crer, certo? Que vão gerando características particulares. Você vai, por exemplo, no norte do Brasil, você vai ter frutas que não tem aqui, certo? Eu fui para Goiás, para Bahia, eu conheci o pequi, certo? Que tem um gosto muito peculiar, que a maioria dos sulistas não gostam, mas que lá é algo tremendamente, que as pessoas comem com muito prazer, certo? Eu particularmente gostei. Então nós precisamos entender que o evangelho, ele vai entrar no etno, ele vai entrar naquela nação ou naquela cultura e ele vai retirar dela apenas o que é pecado. E é nesse ponto que nós entramos no nosso segundo subtópico, no nosso segundo tópico. Por quê? O nosso segundo tópico, ele vai falar exatamente disso, sobre missões transcultural. E veja bem o que a nossa lição diz. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de, através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transportar uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então veja bem, essa ideia de missão transcultural, nós precisamos dividir em missão transcultural e missão estrangeira. Porque veja bem, eu posso ter missão transcultural no Brasil e eu posso ter uma missão estrangeira que não seja transcultural. Opa, como irmão Emerson? Vamos voltar. Eu estou aqui no Paraná. E eu sou enviado para o Amazonas, certo? O Amazonas. Eu vou sair daqui, da minha cultura, e vou adentrar em outra cultura, certo? Em outra cultura, que tem quase a mesma língua que eu,
mas ela tem seus dialetos, seus sotaques, suas palavras, suas peculiaridades. Então eu vou transpor a cultura. E como que uma missão transcultural pode não ser uma missão estrangeira? Veja bem, quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram no Brasil, o evangelho já estava no Brasil. Não foram eles que trouxeram o evangelho. Eles trouxeram a mensagem pentecostal. Mas os missionários que aqui estavam, basicamente, eles só evangelizavam, eles cuidavam daqueles que eram da sua própria nacionalidade. Então a Igreja Presbiteriana Americana mandava missionários e obreiros para cuidar dos presbiterianos americanos. As igrejas batistas, europeias, anglicanas, ou seja, cada um mandava obreiros para evangelizar e cuidar do seu povo. Se algum brasileiro se convertesse, ele estava no caminho, mas o objetivo era alcançar os seus. Agora, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram, eles não chegaram para evangelizar os americanos ou os suecos. Eles chegaram numa missão estrangeira transcultural. Estas outras denominações, eles tinham missões estrangeiras, mas não eram transcultural, porque eles ficavam fechados dentro da sua cultura. Pastor Daniel Berg, pastor Gunnar Wingren, eles vieram para uma missão, veja bem, para uma missão transcultural e estrangeira. Vocês entenderam a diferença? Então, missão transcultural é transpor a cultura. Missão estrangeira é deixar a sua pátria e ir uma pátria diferente. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender, que a Bíblia é o livro de missões, certo? Noé fez uma missão, certo, que nós chamamos de missão nativa. Ele pregou para os seus, para a sua cultura, ok? Abraão fez uma missão transcultural, uma missão estrangeira. Ele saiu da sua cultura, que era a cultura de Ur dos Caldeus, e foi até a cultura de Canaã. Ele saiu do seu país e foi até Canaã. Jonas, a mesma coisa. Então nós precisamos entender, irmãos, estas noções. E o que muitas vezes pode impedir a ideia de missões transcultural, missão estrangeira? 5 pontos nos são apresentados na nossa lição. Primeiro, barreiras geográficas, certo? Novas nações, novas culturas, nova forma de ver, certo? Barreiras culturais, valores de vida, certo? Costumes e hábitos. Por exemplo, quando a evangelização no Brasil, certo? A evangelização mesmo, não a catequização, a evangelização alcançou as tribos indígenas. Havia um grande número de infanticídio. Quando as crianças nasciam com defeitos físicos, elas eram mortas, certo? E o evangelho foi mudando essas coisas. Valores de vida, costumes e hábitos que feriam ao evangelho. Agora, os demais valores, certo? Não foram mexidos, né? A questão cultural, de vida, de sociedade deles não foi mexido. Terceiro ponto, barreiras econômicas, diferentes moedas, comércios, diferentes formas de lidar com o dinheiro, certo? Nós temos as barreiras linguísticas. Hoje nós temos no mundo cerca de 24 mil, certo? Etnias, com línguas, dialetos diferentes. Destas, mais de 12 mil, mais da metade ainda não foi alcançada, tá? Nós vamos falar mais para frente sobre a janela 10/40, aonde está a maior parte do mundo que ainda não conheceu o Senhor. E nós temos as barreiras religiosas. Cada um das nações, ela tem a sua religião. E nós temos outras que estão se levantando e que atrapalham, interferem na questão da evangelização. Nós temos o islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, certo? E são diversas religiões que barram a questão
do evangelho. Mas o que acontece? Os nossos missionários precisam ser treinados e capacitados. Por quê? Porque eu conheço missionários que foram enviados para países tipo Índia, tipo Moçambique, e tiveram muitas dificuldades, porque eles não tinham essa noção de mundo, tá? Então nós precisamos ter isto em mente. E aí nós pegamos esse gancho e entramos no nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico vai falar exatamente disso. Visão global do evangelho do reino. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha uma grande preocupação com essa visão global. Por quê? Porque a visão global do evangelho do reino fala de pensar no evangelho para o nosso tempo, mas também numa forma atemporal, que vá alcançando as próximas gerações. Paulo, ele fez um trabalho excepcional preparando Timóteo. Paulo preparou Timóteo para ser o seu substituto, para dar continuidade no ministério de pregar a palavra. E ele se preocupa também em chamar Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Tá? Então, o que é isso? É a ideia da continuação, é manter a roda girando, enquanto Jesus não voltar buscar a igreja, que o evangelho continue a ser pregado a toda criatura, em todas as nações, e ele seja ensinado a todas as pessoas. E a nossa lição tem um ponto que eu achei muito interessante, diz assim: nesta ordem está subentendido que a missão que se dá, a missão não se dá apenas em um ato, um momento. Fazer discípulos, conforme as escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 20, percebemos a ênfase da proclamação e o anúncio. A tarefa missional leva em conta a propagação pública do evangelho e, ao mesmo tempo, que atua na formação permanente do novo convertido. Ou seja, a ideia é que nós venhamos a pregar e nós venhamos a ensinar. Então nós temos 2 textos. Nós temos Marcos 16, de 15 a 20, e temos Mateus 28, 19 e 20. Eles não são dissonantes, porque Mateus manda ensinar, Marcos manda pregar. E nós precisamos entender que a pregação é a forma de trazer convencimento da necessidade do evangelho. Já o ensino é a forma de arraigar, prender estas pessoas no evangelho do Senhor. Então, quando alguém toma a decisão por Cristo e se arrepende dos seus pecados, este deve ser incentivado a levar outros à presença do Senhor também, a pregar para outros e levar outros a tomar a mesma decisão e levando-os a viver uma verdadeira vida com Cristo. Olha só, Jesus chega em Sicar, Evangelho de João, capítulo 4, e ele leva uma mulher a Cristo. Ele vai ficar o quê? 3 dias ali em Sicar, certo? Pregando o evangelho, ensinando. Esta mulher vai levar uma cidade inteira a Jesus, mas não para por aí. Quando nós fazemos essa ponte de João 4 com Atos 8, nós vamos entender o porquê que o ministério de Filipe foi tão efusivo, foi tão efetivo, porque já havia sido começado lá atrás. Jesus começou a ensinar, começou a transformar pessoas. E o que isso nos levou a entender?
nos levou a entender que o evangelho, ele é pregado, ele é ensinado, ele traz resultados duradouros. O evangelho foi pregado por Jesus e depois de 5, 6 anos, a semente ainda estava lá, certo? Por quê? Porque houve arrependimento, transformação de vida e as pessoas cultivaram isso no seu dia a dia. Para nós concluirmos, nós temos que entender que nós temos um grande desafio transcultural, que é alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém e ir até os confins da terra. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na lição de número 2.